Agora, no terceiro exemplo, você identifica dois códigos, o D510.24 e o E115 mais 8. São dois códigos. A categoria D510 significa lavar-se e a categoria E115 significa produtos e tecnologias para uso pessoal na vida diária. A primeira categoria, D510, está completada por dois qualificadores, o 2 e o 4. Em atividades de participação, onde temos a identificação com a letra D, utilizamos também os qualificadores da mesma maneira, 0, 1, 2, 3, 4, 8 e 9, para identificar a dificuldade ou o grau de dificuldade que uma pessoa tem para realizar determinada atividade. 0 significa que não existe nenhuma dificuldade. E o 4 significa que a pessoa não consegue realizar aquela atividade. Então, voltando para o exemplo, em lavar-se, os qualificadores 2 e 4 significam, respectivamente, que há uma dificuldade moderada em lavar-se e uma dificuldade completa em lavar-se. Qual é o significado desse código? Esse paciente tem uma dificuldade completa ou tem uma dificuldade moderada? Por que dois qualificadores foram usados? Qual é a realidade do paciente? Ele tem uma dificuldade moderada ou ele tem uma dificuldade completa? Os dois qualificadores estão sendo utilizados porque um se refere ao desempenho e o outro se refere à capacidade. O primeiro, 2, se refere ao desempenho, que considera os fatores ambientais, considera a influência, seja positiva ou negativa, dos fatores ambientais. O segundo qualificador, o 4, significa a capacidade que a pessoa tem, ou seja, sem a interferência, seja positiva ou negativa, dos fatores ambientais. Então, voltando para o código, nós temos D510.24. Em relação ao desempenho, a dificuldade é moderada. Em relação à capacidade, a dificuldade é completa. Por que, em relação ao desempenho, a dificuldade é menor? O que explica isso é a presença do E115 mais 8. E115 mais 8 significa que existem tecnologias para uso pessoal na vida diária que facilitam o lavar-se. Portanto, os fatores ambientais identificados no código E115 tornam a atividade de lavar-se mais fácil. Isso significa que esse paciente provavelmente tem dispositivos dentro do banheiro que auxiliam no banho, como uma cadeira de banho ou como qualquer dispositivo para apoio na parede. Dessa forma, ele consegue lavar-se com menos dificuldade utilizando esses dispositivos. Por isso, o qualificador 2. Esse é o desempenho, considerando a presença dos fatores ambientais, considerando a presença dessas tecnologias. O 4 existe lá para indicar que, se não houvesse a cadeira de banho, se não houvesse nenhum tipo de aparato no banheiro, ele não conseguiria tomar banho, não conseguiria lavar-se. Essa é a diferença entre capacidade e desempenho, a diferença entre o primeiro qualificador e o segundo qualificador, sendo que o primeiro qualificador indica o desempenho, aquilo que acontece na prática, aquilo que acontece na realidade, aquilo que acontece sob a influência dos fatores ambientais. E o 4 representa aquilo que acontece no ambiente padrão, no ambiente que excluiria a influência dos fatores ambientais. Você percebeu que nos códigos da CIF, quando identificamos apenas as categorias, que existem categorias formadas por uma letra e um número, por uma letra e 3 números, por uma letra e 4 números e por uma letra e 5 números. Essa diferença reflete os níveis que a classificação oferece.
Como, por exemplo, S7 é uma categoria do primeiro nível, que significa estruturas relacionadas ao movimento. S750 significa estrutura do membro inferior. S751 significa estrutura da perna. E S75011 significa articulações do joelho. Ou seja, as articulações do joelho fazem parte da perna, que faz parte do membro inferior, que faz parte das estruturas relacionadas ao movimento. Esses níveis dão maior profundidade ou menor profundidade ao que você quer se referir sobre o paciente. As categorias de quarto nível são categorias mais detalhadas e as categorias de primeiro nível são as categorias menos detalhadas. Isso permite que profissionais de diferentes áreas e de diferentes níveis apliquem a CIF. Você pode ter uma aplicação pelos agentes comunitários, utilizando o primeiro nível. E você pode ter uma classificação utilizando o segundo, o terceiro e o quarto nível por profissionais de nível superior na área da saúde, na área social e em outras áreas. Aqui nós temos um resumo geral sobre os qualificadores e as categorias da CIF. Você percebeu que em B, em funções do corpo, apenas um qualificador é utilizado para identificar a magnitude em um problema numa função do corpo. Em S, nós temos 3 qualificadores. Da mesma forma, o primeiro qualificador indica a magnitude de uma lesão ou de uma alteração numa estrutura do corpo. E aí nós temos mais 2 qualificadores que, respectivamente, significam natureza da lesão e topografia da lesão. Você identifica utilizando uma legenda que existe na própria CIF. Em D, atividades e participação, nós temos 2 qualificadores. Um qualificador, o primeiro, se refere ao desempenho e o segundo qualificador, à capacidade. Muitas vezes o desempenho e a capacidade vão ter qualificadores diferentes, porque se o ambiente influenciar positivamente, o desempenho tende a ser melhor do que a capacidade. Em algumas vezes, os fatores ambientais são barreiras, representam barreiras, e essas barreiras acabam fazendo com que o desempenho seja pior do que a capacidade. Em alguns outros casos, o desempenho e a capacidade terão o mesmo qualificador, porque com a influência do ambiente não existe diferença entre a capacidade e o desempenho. No E, nós temos 2 formas de apresentar. Em Environment, fatores ambientais, nós identificamos quais são as barreiras e quais são os facilitadores. Da mesma forma, identificar com 0 significa que não existe influência ou que a influência não é significante ou que não há barreira em um determinado ambiente. Acontece que quando identificamos as barreiras, o qualificador precisa ser separado da categoria por um ponto. E quando identificamos facilitadores, a categoria vai ser separada do qualificador pelo sinal de mais.